Senti no coração hoje de ler uma palavra de Deus. E eu abri em Marcos 6. Nós vamos ler Marcos capítulo 6, que diz assim: E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-os, se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Até aqui. O que esta palavra veio falar conosco? Fala conosco todos os dias. O que eu entendi aqui é que Jesus, ele não conseguiu fazer milagres ali na terra dele. E por quê? E por que é a pergunta? Por que Deus não conseguia fazer milagres ali? Por que Jesus não conseguiu fazer milagres ali, a não ser curar alguns enfermos? Por causa da incredulidade. E também está escrito aqui que Jesus lhes dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Então, a palavra que nós vamos tirar hoje aqui é a palavra honra. Vamos falar sobre honra. O que nós entendemos a respeito da honra? Eu lendo aqui, entendi que honra é acreditar, é ter fé, é valorizar. É valorizar. E como eu pensei em falar da honra dentro das nossas casas, já que nós estamos vivendo numa quarentena onde milhares de famílias estão mais próximos, estão convivendo mais, porque nos dias normais a gente passa o dia trabalhando, então temos horas, minutos às vezes para compartilhar com nossa família, com o nosso marido, com nossos filhos. E então, já que nós estamos nessa quarentena, que quase todos estão tendo um tempo maior com suas famílias, então eu pensei em falar a respeito dessa palavra, a respeito da honra. E entendi que nos meus estudos que honra é valorizar. E aí fiquei me perguntando, né, o que eu tenho feito para valorizar o meu esposo, a minha filha, a minha neta e o meu genro, já que essas são as pessoas que eu convivo por mais tempo, né, com o esposo. E então eu me deparei com essa pergunta: o que eu tenho feito para honrar o meu esposo? Eu tenho valorizado o que ele tem feito? Eu tenho valorizado? Você tem valorizado o que o seu esposo, o que o seu filho ou sua filha tem feito? Então, eu trago essas palavras, né, essa mensagem, para que nós voltamos a pensar o que nós temos feito
para valorizar o nosso. Às vezes nós queremos milagres que aconteçam dentro de nossas casas, mas nós não deixamos acontecer porque nós não valorizamos quem nós temos próximo. É exatamente isso que a palavra diz aqui em Marcos 6. Que Jesus não conseguiu fazer milagres porque havia muita incredulidade. Eles não acreditavam que Jesus, o carpinteiro, o filho de Maria, que conviviam ali naquela cidade, que eles conheciam, tinha tanta sabedoria. Pois é. Então, e dentro da tua casa, o que você tem feito para honrar o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos? O que nós temos feito, o que eu tenho feito para honrar? Essa é a pergunta-chave. Então, o que a palavra nos ensina aqui é que devemos honrar, é que devemos acreditar. E é tão fácil desonrar, é tão fácil desonrar o nosso filho, nosso marido, com gestos, com palavras que em vez de nós honrar, nós acabamos em desonrar. Eu vou citar um exemplo aqui do que acontece, que um exemplo, o esposo ele sai para trabalhar cedo. Aí à tarde ele volta para casa. Só que antes dele voltar para casa, ele passa naquele armazém, no supermercado, né? Naquele caminhão de laranja que fica lá na pista, que fica lá naquele quarteirão, e ele compra algo para trazer para casa, para complementar ali o que já foi comprado, né, para o mês. E ele e ele compra, e hoje eu posso imaginar ele pensando, vou parar aqui, vou levar um pão quentinho, vou levar umas laranjas, vou levar um leite, alguma coisa. E daí ele compra ali todo feliz e ele vai para casa com aquelas comprinhas. E daí quando chega em casa entrega para sua esposa. A sua esposa, em vez de falar obrigada meu amor, obrigada por ter trazido essas coisas, antes dela falar obrigada, ela fala assim: se eu soubesse que você ia passar no super, se eu soubesse que você ia passar no caminhão de laranja, eu teria pedido tal coisa, porque está faltando. Veja como é fácil desonrar. Aquele momento que era para agradecer por o marido ter lembrado de trazer algo a mais, nós não agradecemos e nós lembramos daquilo que está faltando, que a culpa não é dele. Talvez, por que nós não falamos assim, ó, na parte da manhã, filho, filha, esposa, acabou tal coisa. Na hora que você retornar para casa, você pode passar ali no super e comprar tal coisa e trazer? Não, a gente não fez isso. Mas na hora que eles chegaram com aquele presente, com aquelas coisas, em vez de nós agradecermos, nós reclamamos inconscientemente, inconscientemente ou conscientemente mesmo. A gente desonrou aquela pessoa. No momento que ela era para ser valorizada pelo aquele ato, nós desonramos. Então, o que Deus quer trazer para nós diante da palavra é que nós devemos honrar nosso esposo, nossos filhos, nossa esposa, honrar quem está próximo de nós. A Bíblia ensina tudo o que precisamos, basta nós abrirmos ela e lermos com os olhos do coração, porque honrar vem do coração.
Honrar não é simplesmente repetir a frase, dar honra a quem tem honra. Às vezes a gente enche a boca e fala dar honra a quem tem honra, mas não o fazemos, não honramos. Então hoje eu quis falar a respeito disso porque nós estamos numa quarentena em que nós estamos convivendo com quem nós amamos. Então é o momento de nós voltar os nossos olhos, o nosso coração e termos atitudes diferenciadas e aprendermos na Bíblia a fazer o que a Bíblia ensina. Nós queremos milagres dentro da nossa casa, mas nós não honramos. Quando nós reclamamos, nós estamos desonrando, porque a palavra nos ensina que dentro de nossa casa é melhor nós honrar do que termos razão.